Apocalipse de São João, capítulo 17. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes do mundo embriagaram-se com o vinho de sua prostituição. Então ele me levou em espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e das impurezas de sua prostituição. Em sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi também a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei tomado de grande admiração. Então o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te revelarei o mistério da mulher e da besta que a sustenta, a qual possui 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste existiu, agora não existe, mas está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, porque ela existiu, não existe mais e tornará a aparecer. Aqui está o entendimento para quem possui sabedoria. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Representam também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, deverá permanecer por pouco tempo. Quanto à besta que existiu e agora não existe, ela mesma é o 8º rei, embora proceda dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregam à besta o seu poder e a sua autoridade. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele estão chamados os escolhidos e os fiéis. Então o anjo me disse: As águas que viste sobre as quais a prostituta está sentada representam povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, juntamente com a besta, odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, devorarão sua carne e a consumirão pelo fogo. Pois Deus colocou em seus corações a disposição de cumprir o seu desígnio. Eles agirão em comum acordo e entregarão o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que exerce domínio sobre os reis da terra. Comentário patrístico de destaque para Apocalipse 17. Para o capítulo 17 do Apocalipse, o comentário patrístico mais profundo e influente que chegou até nós é o de Santo André de Cesareia, século VI, autor da obra Comentário ao Apocalipse, Herminia est in Apocalypsin. Trata-se do comentário patrístico mais completo da antiguidade sobre o Apocalipse e aquele que exerceu maior influência na tradição exegética oriental da Igreja. Contexto do comentário. Santo André era arcebispo de Cesareia da Capadócia. Seu comentário reúne interpretações anteriores de autores mais antigos, como São Metódio de Olimpo, Santo Hipólito de Roma, São Gregório de Nazianzo, São Basílio Magno, outros exegetas da tradição grega. Por isso, sua obra é frequentemente considerada uma síntese da interpretação patrística oriental do Apocalipse. Nesta é o grande mistério da Babilônia. Ao comentar a visão da mulher sentada sobre a besta, Santo André explica que a profecia possui diversos níveis de significado. Historicamente, a imagem remete à potência perseguidora que dominava o mundo no tempo dos apóstolos. Contudo, espiritualmente, ela simboliza algo muito mais amplo. Open quote. A comunidade dos ímpios organizada em oposição a Deus. Close quote. Para ele, a Babilônia não representa apenas uma cidade concreta, mas toda a civilização construída sobre a soberba, a idolatria, o luxo desenfreado, a perseguição dos justos, a rebelião contra Cristo. Segundo Santo André,
Open quote. A prostituição da Babilônia consiste no abandono do verdadeiro Deus para unir-se aos demônios e às paixões. Close quote. Essa interpretação segue uma tradição muito antiga, já presente nos profetas do Antigo Testamento, especialmente em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Neles, a idolatria é frequentemente chamada de adultério espiritual. A mulher e a besta. Santo André observa que a mulher está sentada sobre a besta. Isso significa que o sistema mundano descrito por João depende das forças demoníacas representadas pela besta. Em outras palavras, a corrupção espiritual da humanidade não é autônoma. Ela é sustentada pela ação invisível do mal. A mulher aparece adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, vestes luxuosas. Mas toda essa beleza é ilusória. O santo comenta que, open quote, o esplendor exterior da Babilônia oculta sua corrupção interior. Close quote. Ela parece gloriosa aos olhos do mundo. Porém, diante de Deus, encontra-se cheia de impureza e abominação. Embriagada com o sangue dos santos. O ponto que mais impressiona João é ver a mulher. Open quote, embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Close quote. Santo André explica que essa embriaguez representa a crueldade levada ao extremo. A Babilônia não apenas persegue os justos, ela encontra prazer em persegui-los. O santo escreve que os perseguidores, open quote, gloriam-se na morte dos servos de Deus e consideram triunfo aquilo que será a sua condenação. Close quote. Aqui ele vê o cumprimento das palavras de Cristo. Open quote, se me perseguiram, também perseguirão a vós. Close quote. A história da igreja confirma continuamente essa realidade. Os 7 montes. O anjo declara, open quote, as 7 cabeças são 7 montes. Close quote. Santo André reconhece que muitos intérpretes antigos identificavam essa imagem com Roma, famosa por suas 7 colinas. Contudo, ele adverte que a profecia não deve ser reduzida apenas a uma cidade histórica. Os 7 montes também simbolizam a plenitude do poder terreno, a exaltação da soberba humana, a falsa estabilidade dos impérios deste mundo. Todos os reinos que se levantam contra Deus participam em alguma medida do espírito da Babilônia. O combate contra o Cordeiro. Chegando ao centro teológico do capítulo, Santo André detém-se no versículo, open quote, eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Close quote. Segundo ele, essa é a grande consolação oferecida à Igreja. O conflito entre o reino de Deus e os poderes das trevas já possui um resultado conhecido. Cristo não luta em busca da vitória. Cristo luta a partir da vitória já conquistada pela cruz. Por isso, escreve Santo André, open quote, ainda que os inimigos pareçam prevalecer por um tempo, são vencidos pelo poder daquele que destruiu a morte. Close quote. A vitória do Cordeiro manifesta-se na perseverança dos santos, na fidelidade dos mártires, na derrota final do mal. Esta queda da Babilônia. Nos versículos finais, a própria besta e os reis voltam-se contra a prostituta e a destroem. Santo André vê aqui um princípio recorrente da providência divina. Deus permite que os instrumentos do mal acabem destruindo uns aos outros. Os mesmos poderes que construíram Babilônia tornam-se agentes de sua ruína. O santo escreve que, open quote, Deus transforma a malícia dos ímpios em instrumento de seu justo julgamento. Close quote. Assim, a queda da Babilônia não ocorre por acaso. Ela acontece porque nenhuma obra fundada contra Deus pode permanecer para sempre. Síntese espiritual do capítulo 2 Santo André de Cesareia. Para Santo André, Apocalipse 17 revela 3 verdades fundamentais. 1. A cidade dos homens sem Deus é passageira. Toda sociedade construída sobre orgulho, idolatria e injustiça possui aparência de força, mas está destinada à ruína. 2. O sofrimento dos santos não é derrota. O sangue dos mártires não demonstra a vitória da Babilônia, demonstra a fidelidade dos eleitos. 3. O Cordeiro já possui a vitória. Mesmo quando o mal parece dominar a história, Cristo continua sendo Senhor dos senhores e Rei dos reis. O triunfo final pertence ao Cordeiro e àqueles que permanecem com ele, os chamados, os escolhidos e os fiéis. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada.
como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.